Vamos para a parte 5. Trabalhando na mesma base, house underline ok, tá aí na descrição, tá? Só você baixar. Gráfico Boxplot. O gráfico Boxplot é um gráfico bem interessante, tá? Ele é utilizado para a gente ter uma ideia da distribuição de frequência dos dados, só que de uma forma mais visual e que permite a comparação para grupos diferentes, tá? A gente vai entender já como é que funciona. Eu já preparei aqui todos os comandos básicos, né? Importar o pandas, matplotlib. Fiz aqui a criação do data frame, já fiz a transformação daqueles tipos, só para ficar um pouco mais eficiente. Vou rodar, ok. Então, o gráfico Boxplot, ele faz parte do matplotlib, só que aqui no pandas, tá? É mais interessante a gente utilizar ele direto do data frame, tá? De qualquer forma, eu vou mostrar como utilizar pelo matplotlib. Então, plt.boxplot. Vou fazer um teste aqui, vou criar o gráfico Boxplot do preço, tá? Então, o resultado é um gráfico parecido com esse daqui, tá? A gente tem a versão dele também na horizontal, mas eu prefiro assim na vertical. Então, é bem confuso, né? Aparentemente, mas é fácil de interpretar, tá? O nome Boxplot, tá? Vem dessa caixinha que aparece aqui. Como é que a gente faz para interpretar? Eu vou colocar aqui embaixo df.preço.describe, só para a gente ver as estatísticas descritivas aqui do preço, tá? Então, essa linhazinha aqui, laranja, que está aparecendo no meio da caixinha, tá? Ele representa a mediana, que é justamente esse valor aqui, ó, dos 50%, tá? 50% significa que o valor que representa aqui 50%, que é 1,2 milhões, né? Tá bem aqui, ó, um pouquinho acima de 1 milhão, tá? É o valor que divide para dados ordenados, tá? Do menor preço para o maior preço. Se eu pego todos os valores e acho o valor do meio, é justamente o valor da mediana, tá? 25%, mesma interpretação, só que se eu pego o conjunto inteiro, divido pela metade aqui, ele está ordenado do menor para o maior, divido pela metade. Se eu dividir essa metade pela metade, eu tenho os 25%, e esse pedaço aqui eu tenho 75%. As pontas eu tenho o mínimo e o máximo, tá? E esse gráfico ele mostra justamente esse tipo de informação, só que ele vai um pouco além disso, porque se você observar, tem uns pontinhos aqui que parecem confundir tudo aí, né, na análise, mas esses pontos aqui são justamente os nossos outliers, tá? Se você perceber, ó, o valor máximo que está aparecendo aqui na estatística descritiva é 8 milhões, que é aquele imóvel lá mais caro, tá? Os bracinhos aqui do Boxplot, eles representam o mínimo e o máximo, só que esse mínimo e máximo aí é o mínimo e máximo dentro do conjunto que ele não considera como sendo outlier, tá? Então esse daqui é o valor máximo dentro do grupo que está concentrado ali. Que aqui está abaixo de 3 milhões, né? Deixa eu ver se aqui dá para ver. Não dá para ver, tudo bem. Então, um valor um pouquinho acima de 3 milhões, ó, e eu tenho todos esses pontos, cada bolinha dessa daqui é um outlier. Tá? Então, eu sei que se eu quisesse fazer um filtro, né, como a gente tinha feito nos vídeos passados, para o gráfico de frequência, eu poderia fazer um filtro abaixo de 3 milhões, que a gente estaria funcionando aqui corretamente, já que a gente teria eliminado os outliers, tá? A forma como ele calcula esse outlier é só a gente entrar lá na documentação. Eu vou colocar aqui dataframe.boxplot. Tá aqui como é que ele cria aquele intervalo, tá? Ó, é 1,5 vezes o IQR. O IQR é o terceiro quartil menos o primeiro quartil. O primeiro quartil, os 25%, o terceiro quartil são os 75%. Ele pega essa diferença dos dois, multiplica por 1,5 e assim ele tem os limites superiores, tá? Ele sabe até que ponto ele pode considerar outlier, tá? Ele utiliza essa medida. Então, qual é a vantagem de a gente utilizar o mesmo comando, tá? Boxplot direto do data frame. A vantagem é que a gente pode fazer o seguinte, ó, df.boxplot, tá?
Estou rodando direto do DataFrame, então ele já tem acesso a todas as nossas informações, tá? Vou abrir parênteses. E a gente pode passar aqui um parâmetro, ó, column, para a gente saber qual o tipo de valor ele quer calcular a frequência, tá? No nosso caso, a gente pode manter aí vou colocar entre aspas, o preço, tá? Só que como ele tem acesso ao DataFrame, ele permite que a gente passe outro parâmetro chamado by, tá? Esse by é por, tá? E a gente pode fazer esse cálculo por tipo. Então aqui ele já automaticamente vai separar kitnet, casa e apartamento, vai calcular o boxplot por preço para os três e vai colocar no mesmo gráfico para a gente ter uma ideia da comparação da distribuição do preço para os três tipos, tá? Então se eu executar esse comando, olha só, bem interessante, né? A gente tem o boxplot do apartamento, da casa e da kitnet. Por conta dos outliers, ó, a gente está tendo dificuldade de enxergar, né? As caixinhas estão ficando muito comprimidas, ó. Então a gente tem um outro comando que a gente pode passar, que eu até coloquei ali embaixo, né? Vou colocar para ficar mais organizado. Ctrl C. Que é o comando show flyers, tá? Esse comando ele permite que a gente desative a visualização dos pontos aqui dos outliers. Então show flyers vai ser igual a false, tá? Eu não quero mostrar os outliers. Flyers, show flyers, ok. Vou rodar. E agora sim a gente tem como analisar. Como é que a gente interpreta esse gráfico? Tá? Eu tenho um apartamento, casa e kitnet. O preço das casas é o que tem a maior variação. A gente pode observar isso pelo tamanho da caixinha aqui, ó, que ela está bem maior, tá, do que as outras. Então ela tem uma faixa de preço muito maior, né? Os bracinhos informam o máximo e o mínimo dentro dos pontos que não são outliers, né? Então ela tem uma variabilidade muito grande aqui, o preço das casas. O preço das kitnets, ele é boa parte dele abaixo das casas. A gente tem aqui uma ou outra kitnet que tem um preço semelhante ao preço de algumas casas, tá? Superior até ao preço de algumas casas, mas boa parte das kitnets, né? O quadradinho representa boa parte dos kitnets tem um preço bem abaixo das casas, tá? O apartamento está no meio termo das duas, e a variabilidade kitnet é a que tem a menor variabilidade de preço, segundo lugar apartamento, e casa tem a maior variabilidade, tá? Esse gráfico é bem útil para a gente fazer comparação, ó, de algum tipo de atributo, por exemplo, preço, por tipo, tá? A gente pode ir além disso daqui, ó, pode analisar como tipo, a gente pode analisar a área construída, tá? A área construída por tipo. Então a gente substitui o preço pela área underline construída, e agora a gente tem análise para a área construída, bem parecido com o do preço, inclusive, né? A área das casas é o que tem a maior variabilidade, kitnet continua sendo a menor, apartamento em segundo lugar, tá? A variabilidade de tamanho das casas também é grande, tá? Em relação aos outros. E vamos fazer mais uns testes aqui embaixo. A gente pode comparar a área construída em relação ao número de quartos, por exemplo. Então a gente tem todos os números de quartos, ó, de 1 a 8. Dá para perceber que quanto maior o número de quartos, maior é a área do imóvel, né? Se a gente quisesse filtrar aqui só para as casas, né, bastava a gente colocar aqui na frente do df, ó, df.tipo, eu quero que seja igual a casa, tá? E agora a gente tem análise só para as casas. Então, para as casas, quanto maior o número de quartos, maior aparentemente, né, é a área construída, e vai aumentando a variabilidade também, né? Ó, as casas que tem 8 quartos possuem uma variabilidade muito grande de área. Tem casas desde um pouco abaixo de 200 metros quadrados até casas acima de 600 metros quadrados, tá? As que tem 8 quartos. As casas com quarto, né, é de se esperar que a variabilidade seja pequena, porque se tem só um quarto, como é que a gente vai ter uma casa? Ainda tem uma casa aqui com 100 metros quadrados com um quarto só. Então, gráfico boxplot, ele tem essa função. Para essa base aqui a gente tem uma porção de coisas que dá para fazer. Inclusive tem uns exercícios para esse exemplo aqui. Eu vou colocar também na descrição se você quiser fazer o upload aqui do exercício no Colab, você pode tentar fazer e depois eu crio um vídeo resolvendo esses exercícios, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações,
Muito obrigado por participar e até a próxima.